Bom dia, Devocional Homens da Palavra de hoje, dia 23 de maio, Provérbios capítulo 23, no versículo 1, diz o seguinte: Quando você se assentar para comer com um governador, leve bem em conta quem está diante de você. Encoste uma faca na sua própria garganta se você é glutão. Não cobice os pratos deliciosos que ele serve, porque essa comida é enganadora. Nós vemos aqui no livro de Provérbios, eu tenho falado bastante sobre isso, que o Senhor, ele quer nos fazer homens sábios, homens santos, homens de caráter, homens íntegros. E aqui a situação é a seguinte: existe um governador, ok? E aqui nós devemos fazer as aplicações do significado dessas figuras em Provérbios. O governador é uma personificação da riqueza, do poder, da influência. E todos nós sabemos que no mundo existem muitos homens poderosos, muitas pessoas cheias de poder e influência, e que nesse mundo nós precisamos de pessoas influentes para que as portas sejam abertas para nós, para que nós vivamos mais confortavelmente nesse mundo, para que nós venhamos a viver melhor nesse mundo. Na verdade, tudo nesse mundo depende de ajuda, de influência, de pessoas influentes, de pessoas poderosas. Você não entra numa empresa sem o ok daquele que é o mais poderoso do setor. Você não sobe de cargo sem o ok da pessoa mais influente, mais poderosa. Você não consegue absolutamente nada nessa vida, nesse mundo, no que diz respeito às questões dessa vida, sem que pessoas incumbidas de poder, pessoas relevantes, pessoas influentes venham a favorecê-lo, ok? É isso que o texto nos faz pensar e refletir, tá? Então, o homem aqui está diante dessa figura, o homem aqui está diante de outro homem muito influente, muito poderoso, que pode abrir as portas, tá? Para o que for, para nós homens. E constantemente nós nos deparamos em situações onde existe uma pessoa diante de nós que ela pode abrir muitas portas para o nosso benefício. Então, é exatamente isso aqui que está acontecendo, tá? É como se tivesse um jantar, de um lado está o governador, um homem que pode com uma palavra abrir a porta que for para esse outro homem, que é o homem de Deus que está diante dele, ao qual Deus está falando, a qual Deus está ensinando. E a primeira coisa que ele fala é: quando você se assentar para comer com um governador, ou seja, quando você estiver diante dessa situação, leve bem em conta quem está diante de você. Ou seja, perceba quem está diante de você. Perceba que geralmente pessoas poderosas, pessoas cheias de poder, elas não dão ponto sem nó, como a gente fala. Elas chegaram ao poder com sagacidade, elas souberam articular muitas coisas para que elas chegassem lá. Então, se ela está diante de você, não seja tolo, não pense que você vai conseguir enganar essa pessoa, você vai conseguir manipular essa pessoa, ou você vai conseguir passar desapercebido aos olhos dela, sem que ela perceba que você precisa de algo ou quer algo. Ou seja, seja esperto, perceba que ela vai estar ali diante de você e ela vai estar buscando em você um ponto fraco, ela vai estar buscando em você o que você precisa. Aquela famosa frase: todo homem tem seu preço. Essa pessoa vai estar sempre com os olhos bem fixos em você, esperando uma fraqueza. É isso que nós devemos entender aqui. Ou seja, note muito bem que a pessoa que está diante de você, ela é sagaz, ela é esperta, ela é safa, ela é perspicaz, ok? Então preste bastante atenção nisso. Não pense que você está diante de um tolo, de uma pessoa boba, de uma pessoa que não tem entendimento. Pelo contrário,
Perceba que aquele que está diante de você é muito sagaz. Leve bem em conta quem está diante de você, diz o texto. E aí olha o que diz: encoste uma faca na sua própria garganta se você é glutão. Ou seja, esse homem poderoso, ele está convidando o homem de Deus para sentar com ele à mesa. E ele está colocando muitos pratos deliciosos diante desse homem de Deus. Então, qual é o objetivo disso? O objetivo é seduzir. O objetivo é que nós, homens de Deus, venhamos a baixar a guarda. O objetivo é fazer com que nós venhamos a pensar que aquela pessoa quer o nosso bem. E no fundo, essas pessoas poderosas, eles sempre têm uma segunda intenção com as nossas vidas. Eles nunca vão estender a mão, eles nunca vão abrir uma porta sem que lá na frente eles não venham a precisar da gente. Ou seja, eles só abrem portas e colocam pessoas em lugares para que depois eles possam se utilizar dessas pessoas. Então, como que eles vão ganhar a gente? Eles vão ganhar com sedução, eles vão ganhar tentando fingir uma amizade, uma bondade. Então, o conselho é: coloque uma faca na sua garganta. Imagina uma faca com a ponta dela bem encostada na garganta, ou seja, para que você não coma muito, tá? Preste bem atenção no que está sendo oferecido, ou seja, seja sagaz, perceba a situação toda armada, não seja tolo, ok? Se você é glutão, ou seja, se você gosta daquilo, então perceba que ele está dando o que você gosta. Então não se entregue, porque se você se entregar, ele vai ver como você é fraco, como você se entrega fácil aos seus prazeres, e ele vai perceber que você é facilmente comprado, que você é facilmente seduzido, que você facilmente se rende. E ele diz: não cobice os pratos deliciosos que ele serve, porque essa comida é enganadora. E aqui confirma o que eu estou falando. Ou seja, essa comida é enganadora porque essa comida, ela tem um propósito, ela não está sendo dada de graça. Ela tem um propósito, e o propósito é prender, o propósito é seduzir. Então, nós, homens de Deus, precisamos entender que existe um espírito que atua no mundo, que é o espírito do anticristo, o espírito que se levanta contra Deus. Satanás e seus demônios, eles estão possuindo pessoas, estão influenciando pessoas. Nem tudo é o diabo, mas também nós não podemos ser idiotas de dizer que nada é o diabo. Pelo contrário, todo aquele que não tem o Espírito de Deus tem o espírito desse século, tá? E homens poderosos geralmente são cheios desse espírito maligno, né? Cheio de demônios, fazendo justamente a vontade de Satanás e tentando o quê? Tentando levantar um império, um reino anti-Deus. Corromper o quê? A religião, corromper a família, corromper a honestidade, corromper tudo aquilo que tem o nome de Deus, todas as estruturas que Deus criou, o casamento, a amizade, enfim, todas as relações que Deus criou. E basicamente Deus, ele trabalha conosco. Nós homens temos 3 aspectos da nossa vida no reino de Deus, que é o aspecto de rei, o aspecto de sacerdote e o aspecto de profeta, ou seja, tá? São 3 ofícios que todo homem no reino de Deus, que está no reino de Deus, que tem o Espírito de Deus, exerce. 3 ofícios. Nós, como reis, lideramos, influenciamos, encorajamos e inspiramos outros homens a também prestarem culto, honra e servirem o reino de Deus por meio da nossa liderança. Nós, como sacerdotes, nós nos compadecemos dos mais fracos, exercemos a misericórdia a todo aquele que sofre. Isso gera grande remédio em meio ao mundo caído. E também, como sacerdotes, dedicamos toda a nossa vida em santidade a Deus, tá? E como profetas, nós testemunhamos da palavra de Deus, nós representamos Deus, nós anunciamos e proclamamos a verdade de Deus. Então, basicamente, toda vez que nós tivermos uma tentação, uma provação para que nós venhamos a sucumbir, a sermos fracos, a cairmos, a sermos seduzidos, elas virão nessas 3 áreas. Então, constantemente virão situações até nós para que nós não venhamos a exercer a nossa função, nosso ofício de rei
ou seja, que nós não venhamos a influenciar, a liderar, seja a nossa família, seja a igreja, seja um grupo de amigos, ou seja, que não venhamos a exercer a nossa função de ofício de reis, de líderes, ok? Ou então sempre virá tentação para que nós não venhamos a nos manter santos, para que nós não venhamos ser radicais na nossa santidade, mas para que nós sejamos tolerantes. Esse sedutor, ele vai tentar o que? Gerar tolerância, para que nós não venhamos a ser tão radicais e venhamos a tolerar pecados e não sejamos tão entregues e dedicados e consagrados a Deus, e para que também venhamos a ser tolerantes com o mal no mundo e não venhamos a exercer a misericórdia a todo aquele que está oprimido, que está injustiçado, que está pelo caminho. E por último, no aspecto de profeta, vão vir poderosos, vão vir situações para que nós nos acovardemos e não venhamos a exercer o nosso ofício de profeta, ou seja, que nós venhamos a ser tolerantes com relação à inspiração e à inerrância da Bíblia, para que nós não venhamos a nos posicionar, para que nós não venhamos a proclamar, para que nós não venhamos a manifestar a nossa fé no que nós cremos. Então, vocês estão percebendo a situação? Existe uma mesa, existe um homem poderoso. Esse homem poderoso quer fazer com que nós, homens de Deus, venhamos a fraquejar, venhamos a ser seduzidos, venhamos a ser tolerantes e aceitemos o quê? Aceitemos uma proposta sedutora para quê? Para que nós venhamos a nos comportarmos como esse homem quer e não como nós temos convicção de que nós devemos nos comportar. Então, é uma situação, é um jogo que todos nós somos tentados dia após dia para que nós não venhamos a ser firmes e convictos naquilo que nós devemos fazer como reis, como profetas e como sacerdotes. E nós, homens de Deus, sempre seremos provados e tentados nessas três áreas, nesses três ofícios. Repito, para que sejamos tolerantes, para que nós venhamos a ter medo, nos acovardar. Por quê? Porque nós venhamos a estar preocupados com algum benefício nesse mundo, então nós vamos ter que abrir mão das nossas convicções e ceder mediante essa tentação, e é essa vontade do diabo. Ele vai usar amigos, ele vai usar pessoas da sua família, ele vai usar até pessoas da sua igreja, ele vai usar pessoas do seu trabalho, ele vai usar pessoas da sua universidade, da sua escola, seja onde for, Deus vai colocar homens que venham a tentar afrouxar essa nossa convicção, afrouxar a nossa convicção por meio do temor, vai tentar com pequenas coisas fazer que nós sejamos de forma pequena a ceder, ok? De forma bem irrelevante aparentemente, vai tentar fazer com que nós venhamos a tolerar coisinhas pequenas, pecados pequenos, coisas pequenas que nós devemos fazer com relação a exercer a nossa influência, como eu falei, como reis, ou nosso chamado a defender a palavra de Deus e anunciar, ou com relação à santidade, como sacerdotes, sempre propostas para que nós apenas não venhamos a ser tão convictos, como foi com Daniel. Apenas não ore 3 vezes ao dia, apenas coma e sente um pouco à mesa do rei, não há problema. Apenas quando estiver tocando ali em nome do rei, a estátua dele, apenas você só tem que cantar um hino. São pequenas coisas que vão fazer com que nós venhamos a chegar no fundo do poço, e o diabo quer roubar a glória de Deus. Então, fique atento, a Bíblia está dizendo. Olhe bem quem está diante de você. Quando quem estiver diante de você não for um amigo, não for um homem de Deus, fique esperto, seja astuto como a serpente. Muitas propostas virão, você não pode ser um tolo que não perceba que o mundo inteiro está tentando roubar as suas convicções. E o desejo de Deus é que você seja firme, que você seja operante em toda boa obra, que você tenha convicção, que você seja irresoluto, inabalável na sua função, no seu chamado de profeta, no seu chamado de rei, no seu chamado de sacerdote, e não deixe que nada venha a afrouxar a tua firmeza. Homens de Deus são firmes, homens de Deus são resolutos, e homens de Deus sabem das propostas dos banquetes de Satanás. E eles são sábios o suficiente para perceber essas situações e ficarem espertos e firmes para a glória de Deus. Então, que Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus, se Deus quiser.